Deus venha abençoar ele. Deus Pai Todo-Poderoso, que o Senhor possa usar teu filho, Senhor, para me falar, Pai, quantas palavras para o nosso coração, seja ela pesada, Pai, seja ela maneira, seja ela dura, Pai. Nós precisamos da tua palavra, Senhor, do jeito que o Senhor usar teu filho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Obrigado. Deus, Ele é bondoso, misericordioso. Ele exerce sobre nós a sua benevolência, abençoando os irmãos, fruto do trabalho também dos irmãos na comunidade, e isso aí Deus responde. Deus responde. Para que a obra continue, Deus vai abençoando. Eu me lembro como Paulo escreveu sua carta para Filipenses, que comentava que os irmãos, se possível, arrancavam um braço e dava a Paulo para que o Evangelho continuasse. Então, uma das grandes coisas fundamentais no Evangelho é você ver ele prosperando através do poder de Deus, através do poder que os irmãos podem fazer para aqueles que levam o ministério de Cristo mais à frente. Tinha preparado aqui um material, mas parece que espifou o problema, mas a gente vai na moda antiga mesmo, né? Na voz mesmo, né? Tinha preparado aqui, não tem problema. Hoje eu vou falar sobre algo importante, sobre a questão dos eleitos de Cristo. Os eleitos de Cristo, ninguém pode dizer quem é quem a não ser a própria pessoa. Jamais alguém pode dizer que você é eleito se você mesmo não souber. A maior ilusão do cristianismo é em público dizer que fulano, beltrano e cicrano é eleito do Senhor, porque isso compete ao Espírito e àquele que está o levando, carregando, e assim faz. Então, às vezes, Jesus chegou e disse: olha, não acredito em paraquedista não. Pelos frutos conhecereis, pelas obras entendereis quem é quem no reino de Deus, no reino do nosso Pai. Então, nem sempre as nossas indiferenças ou diferenças que temos um para com outros diz o que é e diz o que não é. Isso Deus individualmente no coração de cada um coloca essa certeza e coloca essa verdade. Por isso que o Evangelho diz: a ninguém julgue uns aos outros, porque na medida com que você julgar, medirão a vocês. É interessante que esse versículo não fala que é Deus que mede, os outros vão medir você, não é Deus. Se nem o próprio diabo pode nos acusar, mas Jesus faz a menção de que nós seremos apontados e medidos pelos a qual doutrinamos, aquele a qual espalhamos o Evangelho de Cristo. E hoje vou falar sobre os eleitos e vou falar sobre algo importante também: a manifestação da verdade no caráter do homem. E tem umas coisas bastante interessantes que eu vou comentar, e um dos títulos que eu quero traçar hoje na nossa discussão hoje, o título hoje que eu posso dar, que está em Colossenses 3, do 1 ao 13. Vamos abrir? Colossenses 3, do 1 ao 13.
Colossenses 3, do 1 ao 13. Amém? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas do alto, onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Pensai lá nas coisas do alto, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta justamente com Cristo em Deus. Pai, nos orienta, nos guarda nessa noite de toda intrigância, Senhor, que possa surgir na nossa mente, e de toda rebeldia de entendimento, em nome de Jesus. A primeira coisa que eu quero dizer para você, eu não estou aqui para dizer quem é e quem não é. Nesse local pode haver adúltero, pode haver prostituta, pode haver mentiroso, pode haver ladrão, pode haver todo tipo de pessoas, porque sempre foi assim desde o princípio do mundo, aonde se aglomera pessoas. Ninguém sabe quem é quem. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus, Ele não quer fazer com que você deixe de ser adúltero, deixe de ser prostituta, deixe de ser ladrão, deixe de ser mentiroso. Deus quer dar o poder do domínio próprio para que você deixe de ser isso. Achar que Deus vai fazer você deixar de ser é conversa para boi dormir. A ação do Espírito Santo é construir em você domínio próprio, para que você se torne um novo homem e uma nova mulher. Só em terreiro de macumba que dá banho acaba saindo do nada, como se fosse uma bruxaria. Com Deus não, com Deus é bem diferente. Deus, Ele quer construir no indivíduo um caráter diferente, uma visão diferente, um homem e uma mulher diferente. Aquele que olha para o irmão e sabe as consequências dos seus atos. E é esse o grande problema da igreja cristã. A igreja cristã, ela não quer pecar por causa de Deus, não quer mentir por causa de Deus, não quer adulterar por causa de Deus, não quer roubar por causa de Deus, quando na verdade o foco é o seu irmão. O grande problema da religião cristã sempre foi esse: foca-se em Deus e esquece-se do próximo. No dia que você e eu entendermos que o que você fizer tem consequências drásticas na vida do seu próximo, e essas consequências que vai dizer quem você é no reino de Deus, você começa a mudar de atitude. Mas enquanto você olhar para sua esposa e dizer assim: eu não vou trair por causa de Deus, no dia que você se romper com Cristo, a primeiro canto é um motel, porque o que lhe segurou a não trair foi uma falsa ilusão. Mas quando você olha para a sua esposa e diz: ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos, e eu vou amar e orientar e estar com ela até o final da minha vida, eu posso até negar a fé, mas continuo do lado dela, porque foi uma decisão minha. Quando eu olho para o trabalho, que eu sei que tem muita enganação, muito roubo, e chega a oferta de engano, e eu olho aqui para me corromper, e eu digo: rapaz, o meu patrão me deu esse emprego, eu tenho o direito de ser honesto na minha empresa. Mas o problema é quando a maioria dos cristãos deixa o evangelho ou sai da igreja, a primeira coisa que faz é o libera geral, porque na cabeça dele Deus mais não olha para ele, e o foco que é o próximo ele deixa de lado. E um do título eu coloquei hoje: até que as dores desse mundo nos separem. Não é até que a morte nos separe, mas até as dores desse mundo nos separem do Evangelho, da igreja. Quanto mais as coisas vão andando, perseguindo, mais o indivíduo começa a ter vontade de voltar para as suas antigas práticas, porque o seu desejo é voltar. O seu desejo sempre é para o lamaçal ou para o vômito que foi colocado para fora, segundo o próprio Evangelho. A porca lavada volta para onde? Para o lamaçal. O cachorro come o que regurgitou.
Isso o profeta falou quando todo homem que se distancia de Deus, o propósito é esse. Se existe algo que diz que você é ou não é, é o Espírito na sua mente, é o Espírito Santo na sua vida. Quando você deixa esse foco de lado, as suas vontades é que permanecem. E aí é o que nós vamos ver hoje. Nós, os escolhidos, todos nós que temos a palavra de Deus, nós temos que entender que nós temos duas posições nesse mundo. Nós temos as posições do escolhido e temos as posições dos homens naturais. O que é um homem natural? O homem natural é aquele homem a qual não tem o seu espírito. E os homens espirituais, digamos assim, que é os eleitos de Deus, é o que tem o espírito. Então, para o eleito de Deus, nós temos uma grande opção dos itens que eu vou citar, apenas um, que é amar. Para o homem natural, eu vou citar outras opções também, para poder entendermos o que vamos conversar sobre hoje. Para o homem natural, eu tenho amar, perdão, compaixão, empatia, compromisso, e temos também os seus antagônicos. Nós temos a gula, a alvareza, a luxúria, o pecado do sexo exageradamente. Nós temos a ira, nós temos a inveja, a preguiça e a soberba. Notemos que no primeiro eu só falei um. Para o homem espiritual eu só preciso de um ponto, de um posicionamento. E para o homem humano, para o homem natural, esses sentimentos são os que controlam ele no decorrer da sua vida. Nós temos que entender que o homem, tanto o homem natural como o espiritual, ele tem sentimentos primários e secundários. Esses sentimentos secundários que eu falei, que são amor, amar, compaixão, empatia, compromisso, caridade, perdão, são secundários. E esses sentimentos secundários são sentimentos colocados naturalmente na alma humana, mas eles não têm o poder de transformar o homem. O único item, a única maneira de se transformar o homem significa em uma opção. Eu falei para um irmão, quando eu ensinava ele, e eu disse: olha, eu vou dar um segredo a você, segredo que vai mudar a sua vida. Aí os alunos lá começam a levantar a mão: vai, conta, vamos lá. Eu disse: olha, você quer ser abençoado? Quer. Todo mundo entende então que ser abençoado é um presente de Deus, ou quando Deus abençoa um irmão, aquele irmão abençoa a gente, não é isso? É a bênção de Deus, ou vem diretamente por Deus, através de um milagre, de um prodígio, ou através de Deus abençoar alguém, a mente de alguém, a pessoa vai e nos abençoa. Mas o maior fundamento neste mundo está em uma palavra: não é amor, é amar. O ponto fundamental da transformação do homem está no verbo amar. Porque o singular amor, ele é um sentimento secundário. Porque é uma construção do homem. Eu amo a um, eu amo a outro. Mas o ato de amar, que é o mandamento de Deus e não um sentimento, esse sentimento que nós temos, que é o secundário, o amor, o perdão, a compaixão, a empatia, eles vêm por momentos. Esses momentos vêm e o seu corpo dá uma resposta natural, psicológica. A sua mente, o seu cérebro se enche de química, e aí se você está com compaixão, você exerce compaixão. Se você teve uma raiva, você exerce a raiva. E os sentimentos, eles são temperamentais. O ser humano, ele é sanguíneo, vamos ver os temperamentos que existem, e esses temperamentos, ele vem de acordo com a resposta. Isso quem é casado sabe muito bem. Ora você beija, ora você dá tapa. Porque o casamento, ele envolve sentimentos vai e vem tão rápidos que você não consegue observar. Mas o sentimento secundário, ou primário, que é amar, ele conduz toda a vida cristã. Porque amar é um posicionamento que você tem que ter
para com a existência. Por exemplo, se eu estou com a ira e eu vou exercer a ira contra uma pessoa porque ela me perturbou muito, esse é um sentimento secundário, eu vou me irar. Tiago disse, olha, cuidado para não pecar. Mas quando você está alicerçado em sentimentos não, em posições primárias, que é amar, antes de você pecar, você vai pensar, não, Jesus não ia fazer isso. Jesus, ele amava. Jesus, ele fazia com que a minha atitude transformasse aquele homem, transformasse aquela vida. Então, quando nós nos envolvemos com sentimentos secundários, nós começamos a amar até que não queremos amar. Somos hipócritas suficientemente quando falamos de um cunhado, de um primo, de um irmão. Na hora de uma bênção ou na hora de uma alegria, está todo mundo junto, festejando e jogando fogos. Sentimentos secundários, passageiros, fracos. Mas aquele que faz o amar, antes de se reunir, chama e diz, olha, me perdoe pelo que eu fiz naquele dia. Eu não consigo me sentar com você mais numa mesa para comer sem resolver meu problema. Eu tenho que resolver com você problema antes. Mas nós somos movidos por esses sentimentos que você todo dia executa na sua casa pela sua resposta e não pela sua consciência. Então os sentimentos secundários são respostas inconscientes às nossas atividades do dia a dia. Mas o Evangelho quer que você entenda, aprenda a amar. Porque apenas com a destra do amor, os sentimentos secundários não vão lhe dominar. Mas enquanto você não aprender a amar, o falso amor te coloca em canto de parede. É muito fácil dizer. Eu estava dizendo, comentando ontem com o irmão, que pelo amor de Deus, no antigo mundo, quando você dizia, no antigo mundo eles escreviam um peixinho no chão, um peixinho, ia passando, cada vez o peixinho e procurava uma comunidade que era cristão. Hoje em dia é muito fácil, hoje em dia você diz a paz do Senhor, e aí você acena. A paz do Senhor foi um gesto tirado dos beduínos que viviam na parte ocidental do Mediterrâneo ali, né, descendo mais um pouco do Egito, e eles apertavam o braço no outro e faziam ali, eles seguravam. Aí o povo foi encurtando, e ficou só na mão dele. Ficou só na mão, né? Antes era quase um abraço, ele ficou só na mão. Mas aí há um grande problema, porque no século 3 e 4, a partir do século 1, quando você dava a paz de Cristo, a paz do nosso Deus, quando chegava numa reunião dessa, você estava denunciando para a sociedade que você estava disposto a morrer por eles. Quando você der a paz do Senhor na rua, esteja certo que você está denunciando que Cristo está em você e que você está disposto a responder a qualquer pedido de ajuda. Então é muito fácil dar paz do Senhor, difícil assumir esse engano. Eu estava dizendo para o Jair hoje de manhã que antigamente, quando chegava um soldado romano e perguntava quem é Pedro, quem é Paulo, quem é João, aparecia um bocado e dizia assim, sou eu, para que Paulo, João e Pedro pudessem escapar. Hoje em dia, se o policial chega aqui, é o pastor, todo mundo corre, o coitado fica sozinho. Porque ninguém tem problema com a justiça, ninguém tem problema com o policial, em nome do Evangelho, mas não. Ninguém paga dívida de pastor, ninguém paga dívida de irmão, porque queremos viver a nossa vida meramente como queremos viver. E não aprendemos a perder, a investir na perda, só queremos ganhar e ganhar. E se você veio atrás do Evangelho para ganhar, antes disso, Jesus disse, aprenda a perder. Quem perder pai, mãe, esposa, filhos, por meu nome, receberá 10 vezes mais. Então, antes de querer ganhar, vamos aprender a perder pelo que tem valor, e não por essas coisas passageiras que vêm, vão e logo se acabam. Amém? Hoje, nós temos que entender que os nossos sentimentos, eu coloquei 4 tipos de sentimentos que vai abranger todo mundo aqui. Nós temos temperamentos.
nós temos o temperamento sanguíneo, o temperamento fleumático, nós temos o colérico e o melancólico. Por incrível que pareça, você tem irmãos desse mesmo jeito aqui. Você convive com pessoas que têm temperamento, esses 4 temperamentos. Pessoas que têm temperamento sanguíneo, que são temperamentais, expressivos, também são otimistas, são explosivos nas suas palavras, porque eles querem fazer com que aquela ansiedade dele passe para você. Eles são comunicativos, são resistentes, não são fáceis de cair no braço. Então essas pessoas, elas têm seus objetivos e seus entusiasmos. E às vezes, como o seu sentimento não está realmente entendendo um irmão que tem um temperamento sanguíneo, você vai ter uma resposta errada. Sabe por quê? Porque antes de você ter uma resposta errada, você tem que olhar para o irmão com amor. Antes da sua resposta vir. Porque se você não olhar pelo primeiro fundamento, pelo primário, for olhar pelo secundário, aí você começa a castigar. Porque o irmão tem um temperamento sanguíneo. Aí tem aqueles, né, os coléricos, né, que são aqueles temperamentos onde eles têm esse desejo, eles têm essa determinação de liderar, de dizer assim, eu quero ir, eu quero fazer, eu quero ir à frente. E o colérico é o pior, é o mais perseguido na igreja. Porque é aquele cara que ele quer se determinar antes do pastor. Aí os irmãos olham e dizem, aquele ali, coitado, já quer mandar na igreja. Mas na verdade não é. É o temperamento do cara que ele quer ser ativo, ele quer ser proativo. Ele não quer ser uma pessoa ativa, ele quer ser pró, ele quer estar à frente do seu tempo. E é o temperamento dele. E julgamos as pessoas pelo temperamento e não pelo que elas são. E isso é um problema dentro da igreja, porque se não aprendemos a entender os sentimentos, entender os temperamentos das pessoas, começamos a julgá-las de maneira equivocada. E a diferença de um homem, a diferença do eleito para o homem natural, é a maneira que ele vê. Não é a quem fala, não é a quem escuta, mas é quem vê. Como ele vê o mundo que o cerca. Nós temos o irmão melancólico, né? Aqueles que choram por qualquer coisa, ou estão dispostos a chorar com você por qualquer coisa, ou se tiver uma novena, um show católico evangélico, não quer, é aquele que é melancólico, ele quer chorar junto com você, ele quer se animar com você, ele está disposto a ouvir, vive orando 24 horas por dia para ver se chora, porque ele tem um desejo na alma de chorar por qualquer coisa, porque ele tem esse interesse de ter um sentimento. Ele tem interesse de conhecer, ele tem interesse de ler, de ouvir, de sentir, de cheirar. E quando você olha para aquele irmão, você, antes, infelizmente, dos sentimentos secundários, você vai dizer, o irmão é muito fraco, a irmã é fraquinha, não consegue não. A irmã, levanta a mão, a irmã começa a chorar, rapaz. Começa a ser expressiva demais. É uma melancolia interna quando você chega na casa dela. Lembra do passado, do presente, do futuro. Ela gosta de ouvir, gosta de falar. Aí você, com aquele sentimento já, que é o depois, você não a ama, você quer logo julgá-la, e aí onde vem aquele sentimento secundário. Ou eu amo, ou eu odeio, ou eu detesto, ou eu julgo, ou me iro contra ela, ou faço qualquer coisa, porque eu não fui no primário, não fui amá-la. Tinha uma irmã chamada Georgia, hoje era líder do Ministério de Fortaleza de Oração. E quando eu fui para a igreja Bethesda, e quando eu cheguei na igreja, eu entrei, e ela orava sozinha lá dentro da sala de oração. E eu olhei, cheguei na sala de oração, e ela disse, não gosto dessa mulher não. Aí eu disse, deixa eu terminar o culto, quebrar ela todinha. Quando terminou o culto, eu cheguei, minha casa, irmão, diga irmão, quem é você? Eu cheguei agora, eu não gosto de você não. Gosta não, não gosto não, mas eu sei que isso não é coisa de Deus não. Eu quero conviver com você, para aprender a amar você, e tirar isso que o diabo colocou no meu coração. Trabalhamos 2 anos, montamos o ministério em Fortaleza, hoje ela tem 150 igrejas que montam o ministério, sou um grande amigo dela, mas não acompanhei ela porque o nosso mundo é diferente, né? Mas o ponto fundamental qual foi? Eu podia ter odiado aquela irmã, eu podia não ter conversa com ela,
eu poderia não ter uma experiência pessoal com ela, uma experiência espiritual, eu podia não ter nada, se eu não tivesse primeiro colocado o sentimento primário antes de qualquer outro que eu tinha sobre ela. Isso eu aprendi a amar. Tinha um irmão dessa igreja que ele se revoltou e se foi do canto, ele estava no terminal, e eu cheguei para ele e disse: olha, irmão, eu gosto de você. Aí ele disse assim: rapaz, você é hipócrita? Não, sou hipócrita não. O problema é porque você não aprendeu a me amar ainda. Toda a vida você é rebelde. Quando eu conversava com ele, ele era rebelde comigo. Aí ele pegou e disse: não, então vamos se unir. Eu digo: vamos. Aí fizemos os 3 cursos, fizemos os 2 cursos, ele participou dos cursos lá. E aí foi ficando, aí nos tornamos amigos, meio distante ainda. Mas aprendemos a nos respeitar. Porque o seu sentimento, esses sentimentos, eles são de rápida resposta. Mas o amor, que é um mandamento, é uma ordem, você não tem escolha. Escute, você que nasceu de novo, você não tem escolha. Antes de qualquer sentimento seu, coloque o amor em primeiro lugar, o amar em primeiro lugar. Não coloque o seu sentimento achando que a sua experiência pode julgar alguém, ou achar que ela é ou que ela não é. Porque amar é só para criança. Amar é só para aquela que não julga. Amar é para aquela que você briga e olha, 2 minutos depois ela vem com você para lhe abraçar. Amar não é para coisa de velho não, meu irmão. Amar não é coisa daquele que acha que tem 10, 15 anos de carreira evangélica. Hoje o cristão acha que ser crente é carreira, né? Muitos, né? Agora estão colocando até carteira profissional, que é carreira, né? Colocam lá dizendo na igreja: eu sou tantos anos que parece que vai ter, parece que no céu vai ter assim o currículo vitae. Currículo. Aí Deus vai passando, o cara vai passando, o currículo vai passando. Não vai existir nada disso. A Bíblia diz que a única coisa, as profecias passarão, os milagres passarão, tudo passará, mas o amor permanecerá para sempre. A única coisa que você vai levar é o que você fez por amor na vida dos outros. Mas nada. Nada, absolutamente nada. E não encare isso como um momento de doutrina ou como um momento em que alguém está falando dos seus sentimentos. Pelo contrário. Eu estou dizendo que esse domínio aos seus sentimentos só pode ser exercido se você aprender a amar. Enquanto você não aprender a amar, você é refém dos seus sentimentos. Você é refém da ira, da cólera, da paixão, da agonia, da dor, do medo, da angústia. Você é refém de todos esses sentimentos. E a maior prova é que alguns ainda acham que eu estou falando errado. Na mente ainda acham que pode controlar o seu eu, ainda acham que pode controlar a sua paixão, ainda acham que pode controlar seu desejo, ainda acham que pode controlar o seu amor, esse amor humano, ainda acham que pode chegar em casa e ter o controle. É tão fácil eu quebrar isso. Eu desafio você a chegar em casa hoje, ligar para o seu pai, sua mãe ou para a pessoa que você tem viva. Ligar para ela e dizer: eu te amo e você é especial. Você vai gaguejar que nem gato querendo cantar. Sabe por quê? Porque a sua alma não está preparada. Você não está acostumado. Porque nós somos movidos pelos nossos sentimentos e pelas nossas emoções. E quando o amor em primeiro lugar quer ocupar espaço, nós logo viramos a cara. Porque um dos pontos fundamentais para o eleito de Deus é ele entender é Ele em primeiro lugar, não sou eu. É Ele que merece o meu respeito. Se eu não conseguir oferecer respeito, amor, compreensão, perdão a quem eu vê, como eu farei para quem não vê? É ilusão ser crente diante de Deus, vamos cair na real. Temos que ser crentes, salvos, eleitos diante dos homens. É a sua manifestação diante dos homens que vai mostrar realmente o seu papel no reino de Deus. Para você ter ideia, um pouco de teologia, Paulo tinha convicção que Jesus estava vivo.
Segundo Dinaquê, do século I, que é o livro escrito pelos cristãos, Paulo tinha tanta certeza que Jesus estava vivo, que toda vida que ele mandava matar e alguém negar fé dizia: esse não era Jesus. Não é Jesus não, vamos pegar outro. Mas sabe por quê? Porque os irmãos agiam de tal maneira sobrenatural que cada antigo cristão era um Cristo sobre a terra. Manifestava seu amor de tal maneira que quando Paulo chegava na cidade dizia: mata ele, que esse é Jesus. Aí quando matava, ele ouvia falar de outra manifestação, de outro milagre, e ele ia atrás. Aí quando ele estava no caminho de Damasco, a primeira frase, Jesus disse: Paulo, por que me persegues? Por quê? Por que me persegue? No caminho sem ninguém, sem profeta, sem nada, Deus resolve se manifestar. Certa ocasião eu estava na igreja, eu estava na praça da Igreja de Portugal, no movimento comunista, eu era comunista, infiltrado. Aí naquele comunista, eu gostava muito de falar da teologia da libertação. E aí naqueles movimentos, aí tinha um rapaz na praça, que a gente lê no jornal, sobre Che Guevara. E aí ele pegou, eu conversando com eles, e ele disse assim: rapaz, o negócio está tão crítico nesse mundo, está tão crítico, que se eu pudesse, eu subia no céu, pegava a barba de Jesus e dava 3 tapas na cara dele e mandava ele tomar vergonha. Eu olhei para ele e disse assim: cara, eu quero ser você. Aí ele ficou todo inchado. Vixi, eu digo: quero ser você. Aí ele olhou assim, o rapaz da banca olhou: mas por quê? Porque o cara acreditar que tem um Deus no céu, que ele pode pegar nas barbas e pode dar 3 tapas, esse cara é muito consciente da existência de Deus. Porque o que o cristão tem hoje na consciência é de um Deus nuvem, que ele pode ser e pode não ser. E esses radicais, quando se manifestam no mundo, você logo critica o cara. Mas aí, se você for olhar a percepção, o cara pode ter uma fé mais convicta em um Deus do que você. Quando você vê, escute, movimentos satânicos, eu digo assim: poxa, eu queria que não seja do mesmo jeito, mas que os cristãos tivessem o mesmo movimento. Porque esses caras, a função deles é destruir a Deus, porque eles têm convicção e certeza absoluta que esse reino será de Deus. Aí eu vejo os irmãos, os cristãos, muitas vezes, em eventos, eles fogem. Caravanas, não vou sair, não tem medo de que não vou. Por exemplo, já a gente foi para um evento ali, e aí eu disse para o irmão: hoje aqui é o irmão, diga hoje, vá para sua casa amanhã, pegue os aleijados, pegue os doentes, pegue os canceristas, os diabéticos, os aidéticos, pegue todas as pessoas doentes da sua rua, coloque em frente de casa que nós vamos orar, e Deus vai fazer milagre amanhã à noite. Aí saímos da caravana para lá. Quando chegamos lá, a porta fechada, tudo trancado, eles escondidos lá dentro, batiam na porta, batendo, veio os 3 irmãos que foram, batendo e nada, e cadê o irmão? Aí o que você disse? Eles se esconderam lá dentro. Eu digo: meu Deus. Aí eu fiquei na esquina escondida, estava no poste. Aí quando a fé o irmão sai, olha para um lado e para o outro, aí fica assim lá de fora. Aí eu digo: é incrível, porque o eleito de Deus, ele manifesta o poder de Deus através do amor. O milagre vem através do amor. Quando você vê um doente, um aidético, um sofredor, uma angústia, quanto mais você amar aquela pessoa de verdade, a manifestação sobrenatural de Deus vai acontecer. Agora, quando você quer ir fazer as coisas sem amar aquele próximo, há pouca manifestação de Deus. A Bíblia diz que os milagres seguem os que creem. Não é o contrário. Quem segue os milagres não segue a Cristo. Mas aqueles que seguem a Cristo, os milagres seguem eles. A gente ia montar ninguém monta, né? Foi abrir uma igreja no Maracanãú, e o irmão tinha uma rua que descia pro lado da serra lá, do Polocu. E aí tinha um terrenozinho, ele construindo lá, e aí ele estava no carro,
Aí o irmão chegou e disse assim: rapaz, tão longe, né? Tua igrejinha que está fazendo aqui, estava todo mundo no carro. Aí eu olhei, saí, olhamos os alicerces, olhamos os alicerces. Aí ele ia botar a Bíblia lá, fazer o alicerce, né? A pedra fundamental, ia colocar a Bíblia, ia cimentar, ia olhando lá. Aí estava olhando e disse: irmão, eu vi um documentário na Índia, que em cima da serra, 1.700 metros de altura, frio danado do inferno. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é o povo indo para a igreja lá e Deus fazendo um milagre. Aí eu disse: o problema da igreja evangélica, eu disse para ele nesse sentido, é querer procurar o local da marketing, é querer procurar o local do movimento, é querer procurar o local que dá vazão às pessoas. Mas deixa eu dizer, aquela mulher veio lá da Fenícia atrás de curar sua filha, o homem veio lá de Damasco atrás de curar seu filho, o outro veio lá depois do Egito para que Deus desse só uma palavra para curar seu filho. Deixa eu dizer, não importa o local, onde há o amor e a manifestação de Deus, as pessoas vão. Há essa manifestação. A nossa preocupação muitas vezes está em fazer uma marketing, mas quando nós começarmos a praticar o amor e essa manifestação acontecer neste local de maneira sobrenatural, as pessoas vão ouvir, as pessoas vão entender, e a manifestação de Deus trará as pessoas para este local, porque é assim e sempre foi assim desde o princípio. Agora queremos fazer muitas vezes o movimento conquistado pelo boca a boca, e esse é um dos grandes problemas também que a igreja evangélica está lutando, porque estamos ficando cada vez mais preocupados com o que é rápido do que com o que é dinâmico. Eu servi um pastor, Débora conheceu, antes de vir para Batista. Eu servi um pastor durante 4 anos. Eu servi, a Débora conhece. Servi mesmo. Servi ao ponto de um copo d'água ele não me buscar. Quando ele ter sede, eu lhe dar. Isso por amor, dedicação total. Muita dedicação. Construí 3 igrejas com ele. Andei lado a lado. Participei de milagres, prodígios, campanhas. Ele era administrador e eu ajudava ele. E nós nos rompemos quando o filho dele morreu, que era quase meu irmão. Aí foi um rompimento tão traumático que eu não tinha mais como ficar com eles. Não tinha como mais ficar com ele. No dia que ele morreu, antes dele morrer, um dia antes, a gente foi orar, nós 2 oramos, né? E aí Deus me deu uma visão. E eu disse para ele: olha, Ari, eu vi 2 coisas. Aí eu passei para ele. Aí eu disse: olha, e Deus disse uma coisa: escolha Deus para viver. Era um problema que tinha lá de relacionamento. E ele não era casado, não. Aí ele perguntou: você era solteiro? Não, eu disse: não, Franco, eu vou pagar para ver. Eu digo: não pague para ver. Eu vou pagar para ver, porque eu a amo. No outro dia, eu cometi um erro de manhã. Eu fiquei com aquele erro na cabeça. Eu sou assim, quando eu cometo um erro, eu só descanso quando eu vou resolver. E eu passei um dia ruim, eu fui para a casa dele para conversar com ele. Eu cheguei lá, ele recebeu do telefone a ligação, aí eu disse assim: Ari, vamos conversar? Ele: Franco, eu vi o telefone. Quando eu vi o telefone, que eu vi aquilo ali, eu disse: Ari, eu não vou sair de casa. Não vou sair de casa até a noite, porque eu sei que quando tu desligar esse telefone aí, tu vai sair atrás dela. Eu não vou não, nós terminamos. Não, tá certo. Aí eu peguei, estava muito cansado, estava muito chateado, comigo mesmo, claro, não, o negócio era comigo, não era nem com outra pessoa. E aí eu fui para casa e meia-noite tive a ligação que eu tinha morrido mais tempo de trânsito. Foi atrás da pessoa e morreu. E até hoje, na minha vida, até hoje, o que mais me maltrata nessa história é que ele nunca tinha mentido para mim.
Ele nunca tinha mentido para mim. E na igreja, quando todos se lembram do caso, se lembram do evento, eles lembram, poxa, vocês eram tão juntos, tão próximos, e você não conseguiu ver. Eu digo, eu não consegui ver. Não tem como ver. A alma do outro você não tem como ver. Você consegue ver uma capa, mas você não consegue ver a perturbação daquela alma. Até hoje eu não consigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes você está tão próximo, tão perto, que você deixa tragédias acontecer para poder se unir àquela pessoa, para que as famílias possam acontecer. Nós fomos para o velório essa semana e eu comentei sobre isso. Que nós esperamos que os momentos ruins aconteçam para perdoarmos, para amar, para conversar, para ficar junto. Você passa 1 ano, 2, 3 sem falar com o irmão, com o primo, com o pai. Quando alguém acontece uma tragédia, aí se junta, aí se chora, aí se faz aquele negócio todinho. Quando na verdade, se exercêssemos o amor hoje em vida, nós ataríamos os relacionamentos que nós estamos atados, porque hoje eu sei que tem pessoas com relacionamento atado, às vezes um pai, uma mãe que não conversa, um irmão. Hoje mesmo você ligaria e ataria. Não venhamos deixar que momentos que venham com sofrimento venham poder nos manipular para podermos fazer o que é certo. Vamos fazer o que é certo hoje. Nesse momento o apóstolo dá uma resposta: o dia que se chama hoje. Então é o dia que se chama hoje, não é amanhã. Às vezes queremos fazer a justiça amanhã, queremos pedir perdão amanhã, queremos ligar para dizer eu te amo amanhã, queremos ligar para dizer você é importante, me perdoe amanhã, porque você acha que a noite vai criar coragem para no outro dia. Por quê? Porque esses sentimentos que são secundários, não o amor que é primário na sua vida, não deixa você pegar o telefone e ligar, ou pegar R$3,60 e ir lá na casa da pessoa e falar com ela. Não deixa. Ou você mesmo a pé. Vou dar um testemunho para vocês aqui do trabalho. O Thiago aqui me acompanha, alguns acompanham aqui no tempo. Eu estou produzindo um DVD a Bíblia e já está no 16º ano, com uma dificuldade medonha. Mas eu vou dar uma explicação para vocês. Quando foi o ano retrasado, você sabe que quando você faz as coisas e para Deus você é relaxado. Você é relaxado. Porque se você fazer um móvel desse para um cara e você entregar ele olhar e dizer, não lhe pago não. Aí você vai ter que fazer um móvel bem direitinho. E se você não fizer, ele não lhe paga, porque ele vai testar. Aí vem na igreja fazendo, entregando o pastor, entregando isso, aqui, o móvel. Aí o pastor recebe porque tem que receber, né? Vai poder dizer que não quer, vai poder dizer, mas aí eu peguei esses anos todos na minha vida, no que se toca a reino de Deus e Evangelho, a minha preocupação está em fazer o melhor para quem eu estou vendo. Porque para Deus, Cristo já fez o melhor por mim. Eu jamais vou poder fazer o melhor do que Ele. Ele já fez por mim. Ele já conquistou o coração de Deus por mim. Ele já exerceu sua soberania por mim. Então o que eu tenho que fazer é o melhor para vocês. O melhor por vocês. Porque se eu não fizer, jamais faria por Cristo. Aí, no hebraico, você conta as palavras. E aí quando foi em 2015 para 2016, na outra gravação que teve, eu disse, todo ano eu digo, vou gravar, todo ano eu vou gravar, mas não é por isso não. Se fosse de qualquer jeito, eu tinha trem já. Quando eu fui contar, tinha 237 mil palavras. E o problema é que é 238 para ser conferida. É 238. E eu disse, meu Deus, eu esqueci uma palavra no hebraico. O meu desejo para Deus é tão grande para entregar alguma coisa para os irmãos que eu passei mais 1 ano
6 meses, lendo 238.000 palavras, conferindo para saber qual foi que eu tinha errado. Dezembro passado eu achei a miserável. Achei. Estava lá uma palavra lá, não lembro nem que era o profeta. Eu tinha esquecido. Depois do ponto, aí tinha um amém. E eu tinha esquecido o amém. Aí fui lá e coloquei. Ainda bem que eu não andei 238. Eu andei só 77.000. Mas a minha consciência não ia aceitar entregar uma coisa errada. Não a Deus, porque a Deus eu não tenho que fazer nada. Porque Cristo conquistou tudo por mim. Mas a vocês e ao povo de Deus que iria usufruir de algo de Deus, eu jamais podia fazer. Aí eu li. Para você parece simples, o Chico Cabo é doido não. Aí eu volto do outro jeito agora. O irmão convida você para ir para a igreja ou para fazer uma oração para o irmão visitar. Aí a pergunta é essa: você vai dando o seu total? Ou você vai de qualquer jeito? Naquele local, naquela sua atividade, você dá tudo de si? Ou você dá a metade de si, só uma parte de si? Há uma entrega completa ou só algo passageiro, algo para limpar aqui, para ajudar? Irmão, se o seu compromisso com o próximo não for completo, você jamais poderá fazer algo completo para Deus. Não tem como. Então, um dos processos, um dos pensamentos da nossa mente está em que o amar o próximo é a base fundamental para que possamos exercer a nossa vida. Senão, todos os sentimentos da sua vida vão lhe controlar dia após dia, e os temperamentos daqueles que estão à sua volta vão cada vez tornar a sua vida mais complicada. No final, vou ler um versículo aqui para os irmãos. Paulo diz assim: Paulo faz a missão: seguir com paz todos os dias, e assim façam isso, para que ninguém os tire do Senhor, todos os dias de nossa vida. E o Senhor, Ele é bem firme e bem disse uma coisa bem interessante na nossa caminhada: se vós não conseguem perdoar aquele que veio, como é que você pode acreditar num perdão de quem você não vê? Então é fundamental para a nossa vida, meus irmãos, que nós vamos colocar esse princípio básico, esse elemento fundamental, que é o amor em primeiro lugar da sua vida, para que nós não sejamos refém cada vez mais do nosso sentimento e os nossos temperamentos venham dominar as nossas decisões e causar problemas para a nossa vida. Amém? Glória a Deus, Senhor. Que a gente